e a tua perseverança. Essa perseverança aqui, ela tem dois aspectos. Primeiro, eles perseveravam em guardar a doutrina, eles eram zelosos, a gente vai ver já já isso. Eles não abriam mão da doutrina dos apóstolos, eles não adotavam doutrinas novas, como muitas vezes se adota modismos, né? Quantos modismos já surgiram no Brasil, né? Infelizmente o brasileiro, ele precisa buscar uma identidade, inclusive nacional, porque a gente acaba copiando muita coisa de fora, e muitas vezes a fonte de onde se copia não é uma fonte limpa, mas é suja. Essa igreja, ela tinha um compromisso com a palavra, com as escrituras. Então eles perseveravam em guardar os fundamentos da doutrina dos apóstolos. Mas também era uma igreja que perseverava em meio às tribulações, em meio às perseguições, em meio às pressões. Eles eram perseguidos. Essa época aqui era uma época muito difícil, foi uma época muito difícil para a igreja. Quem estava no trono de Roma era o imperador Domiciano, e ele se declarou Deus e obrigou os súditos a o adorar como Deus. E os cristãos sofreram terrivelmente nesse período. Talvez um outro momento em que os cristãos mais sofreram, como agora no período de Domiciano, foi na época de Nero. Mas foi um momento muito ruim para os cristãos, porque eles foram terrivelmente perseguidos. Todavia, esses crentes não negaram a sua fé, eles continuaram firmes na sua fé. Eles nos ensinam sobre isso. Eu falava ontem ali na nossa congregação, dando um estudo sobre salvação, na segunda e ontem, e eu dizia que nós, ou pelo menos eu, vou falar por mim, como um calvinista moderado, eu creio na perseverança, logicamente. Eu creio que a perseverança, ela não é uma condição para a salvação, mas ela é uma qualidade do salvo em Jesus, é uma marca do salvo em Jesus. Aquele que é salvo, aquele que é eleito, ele persevera. João vai dizer isso, 1 João 2,19. Estavam no nosso meio e saíram porque não eram dos nossos, porque se fossem teriam permanecido. Então a perseverança, ela é essa qualidade, a marca do salvo em Jesus. Então o crente verdadeiro, ele persevera, mesmo em meio a todas as aflições que ele vem a passar. Por isso, irmãos, que eu creio, se você me permite, que a igreja irá passar pela grande tribulação. Eu sou pré-milenista histórico, eu acredito que a igreja vai enfrentar a grande tribulação, até porque será um tempo de purificação e só ficarão os verdadeiros fiéis. Porque hoje, ser crente virou quase que status, moda. As pessoas abrem a boca e dizem que são crentes, mas não sabem nem do que estão dizendo, porque nem Jesus eles conhecem. Infelizmente naquele dia eles vão ouvir de Jesus: quem são vocês? Eu nunca vos conheci. Não, mas eu estava todo domingo, eu estava na quarta. Inclusive eu ia para os pequenos grupos, eu dava o dízimo, eu ofertava. Não, mas eu não sei quem é você. Nunca te conheci. Uma outra qualidade dessa igreja é que essa igreja era uma igreja zelosa, era o zelo. E ele vai dizer isso aqui no versículo de número 6. Não suporta homens maus, e que pusesse à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não o são, né? O versículo 6, na verdade vai dizer que eles foram de encontro àqueles que pregavam a doutrina dos nicolaítas, né? Nicolau foi um cidadão que pregava o que Dietrich Bonhoeffer chamava de graça barata. Nicolau, ele era, ou se dizia, cristão, e ele dizia que se Cristo nos libertou, se somos livres, então podemos fazer o que quisermos, viver a vida que quisermos, porque somos livres. Então ele pregava uma vida não em liberdade, mas uma vida em libertinagem. E esse era o ensino, essa era a doutrina de Nicolau. E na época do apóstolo João, esse tipo de ensino estava sendo disseminado no meio das igrejas cristãs. E Jesus, ele diz para aquela igreja: vocês são zelosos, vocês não aceitaram que dentro da igreja de vocês se pregasse essa graça barata, essa doutrina que diz que você pode viver de qualquer jeito, de qualquer maneira. E tem mais,
o versículo 2 diz que eles não suportavam homens maus e que se declaravam apóstolos. Então não adiantava chegar lá dizendo: olha, eu tenho um título tal, eu sou PhD, bacharel, pós-doutorado. Não importa. Cadê a sua vida? Você anda de acordo com o Evangelho? Você anda de acordo com a doutrina? Senão o seu título para nós não tem valor nem significado nenhum. Então é muito interessante, é muito importante essa verdade aqui que nós vemos aqui, essa qualidade dessa igreja. Isso nos remete a isso, irmãos, que nós precisamos realmente buscarmos a cada dia sermos zelosos pela palavra de Deus e zelosos pela verdadeira e genuína doutrina. Em um tempo onde existem tantas vozes, né? Mas o que me consola é o que Jesus disse, está registrado no Evangelho segundo João. O que me consola é que ele disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E ele diz mais: vocês não creram em mim porque não são das minhas ovelhas, porque se fossem, creriam em mim e me seguiriam. Então, em meio a tantas vozes na atualidade, tantos evangelhos ou pseudos evangelhos, a verdadeira ovelha, a verdadeira igreja, ela vai ouvir a voz do seu mestre, porque ela conhece a voz do seu pastor. Ela conhece. Qual era então o problema dessa igreja? Uma igreja com tantos predicativos, né? Uma igreja com tantas qualidades. O versículo 4 diz: tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Essa foi a crítica, essa foi a exortação, a censura de Jesus a essa igreja. Uma igreja que era diligente, perseverante, zelosa, mas essa igreja esfriou do primeiro amor, perdeu o primeiro amor, abandonou o primeiro amor. E eu acredito, se você me permite, a pergunta que não quer calar é: como uma igreja com uma história tão forte como essa igreja tinha, como uma igreja que teve tantas qualidades destacadas por Jesus, como uma igreja que foi pastoreada por homens de quilates elevadíssimos, como essa igreja consegue perder o primeiro amor? Como ela se perde? O que é que aconteceu? O que se sucedeu a essa igreja? O que se deu a essa igreja para que ela perdesse o primeiro amor? Eu tenho algumas opiniões sobre isso. Se você me permite, eu quero compartilhar com você. Quando uma igreja perde o primeiro amor? Eu entendo que uma igreja perde o primeiro amor quando o relacionamento com Cristo dá lugar ao ativismo religioso. Essa igreja era uma igreja rica em obras, mas pobre em amor. Eles não deixaram de trabalhar, de servir, de fazer a obra, mas não havia mais a essência que era o amor. As motivações eram outras e não era por amor a Jesus, por amor a Cristo. Eles continuavam realizando, se fosse hoje, cultos públicos, talvez trabalhos sociais e filantrópicos. Havia um grupo de louvor, talvez bacana, se você me permite aqui a contextualização. Havia servir e amar na igreja para receber as pessoas bem. Departamento infantil muito bem estruturado. Essa igreja tinha tudo. Era uma igreja que tinha uma programação muito intensa. Havia atividades para a mocidade, para casais, para homens, para mulheres, para crianças, para adolescentes. Era uma igreja ativa, fazia congressos, conferências. Mas em meio a todo esse ativismo, essa igreja perdeu o amor, perdeu a essência, continuou fazendo. Então ela se tornou uma igreja de Martas e não de Marias. Marta é aquela que representa o ativismo, é aquela que corre de um lado para o outro, que faz uma coisa, que faz outra, que faz muitas coisas ao mesmo tempo, e a bem da verdade nenhuma corretamente, mas faz. E ela está tão ocupada com a obra que ela acaba se afastando do Deus da obra. A Marta é essa pessoa que está lá ajeitando o jantar, colocando a mesa, atarefando as servas. Ela está tão
tão cheia de coisas para fazer, a semana inteira lotada de atividades na igreja, isso, é aquilo, que ela esqueceu de orar, de ler a Bíblia, de vigiar, e ela acabou esfriando, perdendo o primeiro amor, perdendo esse fervor, e ela continua fazendo, porque dá para fazer. Quando você aprende, dá para fazer. A questão é, Deus está recebendo? Deus está se agradando? Por que você faz o que você faz? Nós corremos o risco, irmãos, de fazermos tanto para Deus, a ponto de abrirmos mão da nossa intimidade com Ele. E uma coisa que Jesus nos ensina é que Ele fez muita obra de Deus. Ele disse: uma comida eu tenho para comer, é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele declara muitas vezes para os discípulos e para as multidões que a sua missão era fazer a vontade do Pai. E Ele curava, Ele libertava, Ele ensinava. Há vários textos nos evangelhos que diz que Ele curou até ao anoitecer, o dia inteiro. Mas eu não sei se você já percebeu, Jesus, Ele nunca sacrificou a obra de Deus em detrimento do seu relacionamento com o Pai. Quantas vezes Ele, depois de milagres e maravilhas, Ele chamava os discípulos, atravessava para o outro lado para ficar em paz. Para quê? Para orar, para ficar com o Pai. Quando Jesus acalma a tempestade e os discípulos estavam sobressaltos no meio do mar, Ele tinha despedido os discípulos, mandado ir para o outro lado, e Ele foi orar sozinho. No Monte da Transfiguração, lá está Jesus, juntamente com 3 discípulos, orando só. Muitas vezes Ele saía secretamente para estar a sós com Deus, porque a sua comunhão com Deus deve estar acima daquilo que você faz para Deus. Até porque, se você faz algo para Deus e não tem como motivação o amor, o seu trabalho é vão. É o que Paulo diz à igreja de Corinto: a obra de vocês é como palha, não suportará o fogo. Tem muita gente que, assim como o irmão do filho pródigo, permanece em casa, não sai, mas não era melhor do que o que foi embora, porque permaneceu dentro de casa, mas não tinha comunhão com o Pai. Quando o pródigo volta, ele fica odiado, revoltado. E quando o pai sai para tentar apaziguar, o que ele diz? Há quantos anos eu te sirvo? A visão que ele tinha do pai era que o pai era o Senhor e ele era o escravo. Não era uma visão de pai e filho. Não havia um relacionamento paternal entre eles, mas era de serviço e retribuição. Esse é o relacionamento de muitos crentes com Deus. Olha, eu vou fazer, eu estou aqui, mas o Senhor sabe, né? Eu quero receber isso, eu quero ter isso, eu vou orar, vou buscar, vou ler a Bíblia, vou ficar direitinho, mas não é por quem Deus é, mas é pelo que Deus pode me dar. É um relacionamento de escambo, de troca, de barganha. Não é o verdadeiro relacionamento, porque ele não está motivado pelo amor, mas pelo que eu posso receber em troca. O pai então, com muito amor, diz: filho, não existe isso, tudo que eu tenho é seu. Meus irmãos, Deus nos diz hoje que Ele é o nosso Pai. E se você está vivendo de migalhas dos porcos, eu quero dizer para você que você não precisa viver assim, porque você tem um Pai que te ama. Você tem um Pai que supre as suas necessidades. Você tem um Pai que quer te acolher nos seus braços afetuosos de amor e graça. E nele e com Ele você não sentirá falta de mais nada nessa vida. Então não fique dentro da casa do Pai, longe dele, distante dele. Escolha se relacionar com Ele, conhecê-lo.
para que você possa desfrutar do amor que Ele tem por você. Como é fácil, irmãos, substituir a comunhão com Cristo pela operosidade dos trabalhos que nós realizamos na igreja. Entenda uma coisa: o que faz você, o que define você, não é o que você faz, mas é o que Deus pensa de você. O que define você não é o que você faz, é o que Deus pensa de você. É o nível da sua comunhão relacional com Deus. Uma igreja perde o primeiro amor quando ela substitui o relacionamento com Cristo pelo ativismo religioso. Então vamos ficar hoje aqui, porque eu não tenho mais tempo para continuar.